É. Então aqui, ó, só para mostrar um pouquinho para vocês da linha de relés, de arco, né, dedicadas, essa linha nova, né? E aí a gente tem os módulos que são com fonte. O que é com fonte? Que eu chego com alimentação ali nele direto, e eu tenho os módulos de expansão que eles são alimentados pelo próprio cabinho de comunicação. Então eu passo o cabo de comunicação de um ponto para o outro, ele já alimenta esse outro módulo e sai funcionando. Muito fácil de utilizar, tá? É só uma conexão bem simples ali. Vou falar um pouquinho do P1. P1 é o relé mais básico que a Schneider tem de sobrecorrente. Então, o que ele consegue fazer? Ele faz assim, sobrecorrente, faz uma sequência, alguma coisa assim. Ele é desse tamanho, tá? Bem pequenininho, carcaça toda de plástico, toda isolada, super simples. Custo, tamanho, perfeito para painéis. Quando a gente vai falar, principalmente de cabine de entrada, né, que só tem função, a concessionária só pede a função de sobrecorrente. Enfim, ele é super bem visto, né? Bastante utilizado. Ele pode ter comunicação, tá? Protocolo Modbus. E por que isso pode ser importante? Tá? Eu sou sempre a favor que o relé de proteção você consiga encontrar alguma coisa, alguma informação em algum lugar. Por quê? Eu não quero que o usuário vá na frente do painel para ter que fazer isso. Toda vez que o usuário vai na frente do painel, NR10 CEP, nem pode ir sozinho. Tem que ser dois. Como é que eu faço para manobrar isso aqui? Como é que eu faço para abrir e fechar um disjuntor? Eu tenho que mandar alguém lá na frente? Se eu tenho comunicação, eu consigo fazer tudo isso. Tá? Isso é bem importante. Medição de corrente ou tensão. Tem versão dele que é para tensão e frequência, tá? Mas no geral é a versão para corrente. Economiza tempo e dinheiro. Isso aqui é sempre muito importante, né? Eu adoro ver esse ponto aqui. Isso aqui é bem montagem rápida, ele tem uns clipezinhos assim, então você encaixa ele, vem com um clipe atrás, aperta, ele dá um estalinho, vai, tac, e prende ali na porta, super simples de utilizar. Interface intuitiva, a gente tem vídeo no YouTube, é tão simples configurar ele que o vídeo de configuração inteiro dura 15 minutos. Do começo ao fim, você configurando função de sobrecorrente, função de falta-terra, configurando TC, configurando... TP não tem, né? Mas TC de neutro, enfim, você consegue fazer com ele ali. Ele tem porta USB frontal, e o que é interessante? Tem a porta USB, vou conectar com software, que é gratuito, super fácil de utilizar, não precisa nem estar com ele na tomada. O próprio USB já energiza ele, você consegue configurar. Pegou ele, plugou, energizou, configura, tá tudo certo. Tá? É fácil da gente utilizar. Ele sempre tem botão de comando. Por que é importante ter um botão de comando? Poxa, mas eu tenho um disjuntor aqui, eu posso chegar e abrir e fechar ele, tá tudo certo. Tá, quem registrou? O disjuntor desligou por quê? Qual foi o motivo do disjuntor desligar? O botão de comando você sabe quando que desligou por um comando e quando que desligou por alguma outra coisa. Pode ter desligado por trip, deu uma função de proteção. Ah, mas e quando eu tenho uma coordenação, né? Que aí eu recebeu um sinal de 50 BF de algum lugar, né? Uma falha de disjuntor de algum lugar. Eu sempre recomendo que passe pelo relé. Por quê? Porque aí o relé vai registrar, desligou por tal motivo. Senão a gente chega na frente, vocês estão vendo que tem LEDs aqui na lateral? Isso aqui é extremamente importante e é ignorado. Extremamente importante. Cheguei na frente do equipamento, eu preciso conhecer o equipamento para navegar, não importa qual que seja, tá? Navegar, entender qual foi a sequência do que operou. O relé vai estar indicando aqui um número de função. Mas chegar, entender o que foi que operou, qual foi a sequência e tudo mais. Se eu tenho os LEDs, de longe eu cheguei, olhei, função tal operou. Poxa, sei que foi um curto-circuito. Foi uma função 50. Ah, poxa, foi uma sobrecarga. Sobrecarga é mais tranquilo. Sobrecarga normalmente não é destrutiva. Então você consegue tomar outra ação. Os LEDs são muito negligenciados. Posso fechar o disjuntor ou não? A mola está carregada? Não está? Você joga as informações para cá, maneira fácil de você ter uma visualização. Equipamento pequenininho, tá? Telinha aqui com 2 segmentos ali, né? Duas linhas, mas você consegue trazer essas informações. Eu já passar aqui para os próximos. Só para vocês entenderem, mesmo o equipamento sendo muito básico, olha o tanto de função de proteção que ele tem. E lembrando, não se prendam só ao número. Tentem entender o que é. Nós, por exemplo, a NT6BC, a Schneider chama de BC de Broken Conductor. Condutor rompido. A vermelhinha chama de 46PD, que é Phase Discontinuity. Descontinuação de fase. Cada um vai chamar de um jeito. Qual que é importante? O que é importante? A gente entender o que cada função quer dizer. E aí sim conseguir utilizar ela. Às vezes tem função que ninguém usa. Por quê? Porque os equipamentos, a maioria, né, são globais. Então, em algum lugar do mundo, aquela função deve ser usada. Eu vou tentar trazer um aqui de exemplo para vocês. Porque aqui a maioria é bem usada.
Mas o SOTF, que é fechamento sob falha, no Brasil a gente não costuma fazer para esse nível de tensão. Não faz. Às vezes, se eu pegar e pedir para alguém converter, eu vou falar assim, cara, eu quero essa função aqui. Nenhum outro fabricante nesse nível de equipamento aqui vai conseguir ter. Vai ter equipamento de transmissão. Não faz sentido a gente converter tudo se eu não uso. Tá? Tem que entender quais são as funções que vão ser utilizadas para isso. Tá? Vou passar aqui, vou falar do P3. P3 é o relé que a Schneider mais vende no mundo. E aqui no Brasil não é diferente, tá? Nosso carro-chefe, ele é líder de mercado no segmento dele. A gente separa os relés em 3 segmentos, tá? A gente fala relé básico, relé intermediário e relé avançado. No intermediário, ele é líder, tá? É o que mais vende no Brasil. Ele tem 2 versões, que é a versão, a gente chama de universal, porque o nome dela é P3U, e a gente tem a versão avançada, que aí vai ter as letrinhas aqui de aplicação. O P3U, que ele é interessante, ele pode ser proteção de alimentador ou de motor. O que muda? Eu mudo no ajuste dele, falo assim, você agora é proteção de alimentador, ele traz um pacote de função de alimentador. Você é proteção você é função de proteção de motor. Ele muda o pacote de funções dele para ser de motor. Ele é bastante flexível, super interessante. E esse outro aqui, ele tem maior capacidade de entradas, de saídas, mas ele é uma aplicação específica. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, uma proteção de diferencial de transformador, porque eu preciso ter mais canais de corrente. Naquele dali eu consigo ter a proteção de arco incorporada. Então ele é bem abrangente, né? Ele é um relé que a gente chama de básico, né? O simples, porque ele fica ali no intermediário, mas ele tem muita coisa legal, que aí ajuda principalmente quem está fazendo o projeto, quem está aprendendo, tem bastante coisa. Configuração simplificada. A gente tem uma série de vídeos que a gente gravou, e está no YouTube, em português, quem gravou foi o Rodrigo Rosa, nosso engenheiro de aplicação, ensinando como é que faz uma configuração, inclusive dando dicas de boas práticas de engenharia, tá? Conector removível. Se eu precisar trocar o relé, todo equipamento falha, tá? Todo mundo concorda? Todo equipamento falha. Precisei trocar o equipamento. Os conectores deles são removíveis. Você solta o conector inteiro, tira o equipamento, põe outro e encaixa os conectores novamente. Controla até 8 chaves. Todos eles possuem um mímico no frontal. Mímico é a telinha dele que representa os símbolos ali, né? O disjuntor, a chave, enfim. Super importante. Isso aqui evita erro de operação. A ETAP fez um estudo que 60% dos desligamentos desligamentos indevidos foram falha humana. 60% de desligamento indevido foi falha humana. O que é falha humana? Alguém foi lá e desligou alguma coisa que não devia. Se você tem no mímico, você usa esse mímico para trazer informação para o usuário, o disjuntor está aberto, né? A chave terra está fechada. Posso fechar? Não pode. Então você usar isso a favor da experiência do usuário. Configuração por matriz e equações lógicas, tá? Tudo isso num software gratuito, super fácil da gente utilizar. Conectado, tem a aplicação dá para a gente configurar, controlar aí pelo aplicativo. Eu tive um problema aqui no meu tabletzinho, não consegui deixar ele funcionando para colocar com esse, mas eu vou passar para vocês, só para vocês terem uma noção de como é que é o aplicativo. Tá na forma demo, tá? Mas vocês podem ir navegando aí para ver. Perdão. Então, tem aplicativo. Por que é legal ter o aplicativo? Não tem um sistema supervisório. Eu não consigo comandar isso aqui remotamente. Minha instalação só tem um eletricista que está no turno o tempo inteiro. Ou tem hora que eu nem tenho eletricista. Quem eu tenho é o porteiro. Uma das principais causas, dentre porteiros, né, pessoal de segurança, uma das principais causas de ação judicial é a periculosidade, porque o cara tem que entrar na subestação para apertar um botão, porque não dá para você deslocar uma pessoa, novamente, quanto é que custa a hora parada. Com o aplicativo que tem, é gratuito, tá? O aplicativo é liberado, quem quiser baixar ali, chama Power Device. Conectou com o equipamento, o problema jurídico é você entrar numa região de risco. Porque você tem que estar com o equipamento certo, você tem que conhecer o que está fazendo. Apertar um botão remotamente, não tem problema. Acabou a energia, passou muito tempo fora tal, e eu preciso retomar. Cara, você pode fazer assim, obviamente com mínimo de instrução, né? Cara, vai ali e aperta tal botão. O cara não precisa se expor ao risco. Nível de exposição judicial aqui cai imensamente.
Ah, mas não sei se pode ou não. Beleza, é um tablet, é um celular. Você conecta com ele, tira um print, manda para alguém que pode tomar uma decisão. Beleza, pode fechar, não pode fechar, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Você está com as informações ali na mão, lista de alarmes e eventos, oscilografia, você consegue baixar remotamente, sem ter que acessar o equipamento, sem ter o sistema supervisório. Isso está nativo no equipamento. Falei para vocês que eu ia falar de coisa que é modernidade, que traz diferente. Não estou falando de função de proteção de relé, a gente está falando de recursos diferentes que podem ser úteis. Tá? 8 protocolos de comunicação disponíveis. A maioria dos outros fabricantes tem tipo 2 protocolos. Você tem que escolher no código. Se você precisar trocar esse protocolo, alguns não trocam, não tem o que fazer. E outros você precisa trocar o firmware, que envolve custo. Pode envolver custo, né? O nosso ele vem com 8 protocolos disponíveis. Então você só escolhe qual é o protocolo que você quer habilitar e usa ali. Ah, um dia trocou o protocolo. Beleza, vai lá e troca. Tá tudo bem. Nosso equipamento ele suporta isso. Seguro, proteção contra arco elétrico integrada. Então dá para ter aquilo que a gente falou, dá para ser integrado, ou seja, você simplifica o seu sistema. É um opcional, tá? Não é que é padrão no relé, é um opcional. Teste de injeção virtual. Vocês já ouviram falar disso? O que acontece? No nosso software, se der tempo, né? No nosso software, a gente tem, que a gente configura o relé, tem uma opção que você abre como se fosse uma caixa de teste, uma Ômicron, uma Comprove, uma Double, não importa qual que seja a caixa de teste, você consegue fazer injeção de corrente e tensão no relé virtualmente, ou seja, não está passando corrente e tensão pelos canais, mas virtualmente você consegue fazer isso. Isso é muito legal. Por quê? Porque você consegue, inclusive, testar os seus ajustes. Poxa, será que o ajuste está de acordo com quanto eu pensei que tem que estar? Você consegue testar. Poxa, será que a direcionalidade que eu coloquei faz sentido com a medição que vai ter? Você consegue testar, porque você muda ângulo, você muda a fase, você muda a frequência, você muda a intensidade, você muda fase a fase, você pode definir várias etapas. Então é super interessante, gratuito, tá? Conectou ali o software que é gratuito e tudo mais, se conectou com o relé, todos têm esse recurso, pode fazer isso. E aí a gente fala mais de 40 funções de proteção. Eu vou pular esses pontos aqui, porque tem muita coisa. Tá? Pode falar. Não, o P3U não. Só a partir do avançado que a gente consegue. O P3U ele é muito compacto, não tem espaço para ter o cartão de arco. Aí a partir do P3F, aí já dá para ter proteção de arco dentro dele, que é opcional. Aí no código dele a gente seleciona se ele tem ou não tem, que pode ser por loop, pode ser pontual, os dois supervisionados, tá? Tanto o loop quanto o pontual são supervisionados, ou só um, ou só o outro, ou os dois juntos. Beleza? Eu vou passar aqui que o tempo está curto. Olha só o tanto de função que esse relé consegue fazer. Vocês estão vendo? Esse é o básico. Esse aqui é o nosso universal, é o básico. Tá? Isso aqui é o tanto de função que ele consegue fazer. A gente colocou aqui só para ilustrar, tá? Tem no catálogo, tá tudo bonitinho. Mas quando a gente fala que é o do básico, olha o tanto de coisa que tem dentro dele. Aceito em todas as concessionárias de solar. Todas. Cumpre com tudo. Dá para fazer um monte de coisa. Não achei a função do número tal, não achei tal coisa, ou eu não tenho aqui uma função mesmo. Investiguei. A gente tem um negócio que chama função 99. Sabe o que é a função 99? A norma explica as funções, acho que até a 95. Que é definida em norma. Na norma ANSI até 95. Da 95 em diante, é terra de ninguém. Que vai até 99, tá? É terra de ninguém. Cada um coloca o que quer. Tem gente que chama 99 de oscilografia. Tá tudo bem. Como eu falei, quem tá certo? Ninguém tá certo. Não existe um que tá certo. Cada um chama de um jeito. O nosso, a gente chama 99 de função programável. O que é função programável? Eu pego uma grandeza que o relé está medindo e eu transformo isso numa função de proteção. Vocês entenderam o tamanho da flexibilidade que existe? Eu pego qualquer grandeza. Vou dar um exemplo aqui. Tem um concorrente nosso que tem a função 55. Ninguém usa. Te garanto, ninguém usa essa função. Mas tem a função 55. Na hora que alguém vai falar, converte aqui, aí manda, fala assim, 55 não tem. Poxa, mas eu queria ter a 55. Você vai usar? Ah, não sei, mas eu queria ter a função 55. Tá bom. O que é a função 55? Ela é tão incomum, né, que é até difícil de decorar. Função de fator de potência. Um relé de média tensão, ele não vai controlar o fator de potência. Não vai. Ele vai ter um disparo, é uma função de proteção ali, não vai disparar por potência, necessariamente. Beleza. Eu pego a função 99, vocês podem ver aqui, não tem a 55. Pego a função 99 e eu vou lá, pego o fator de potência, tá bom, eu quero sobre fator de potência, subfator de potência, trabalho da maneira que eu quiser. Eu crio uma função de proteção. Um outro exemplo, eu tenho na função 81 aqui, que é a função de frequência.
tá? Eu tenho, sei lá, subfrequência, 3 estágios. Poxa, queria ter 6. Beleza, pego a função 99, frequência, sub, criei função ali. Consigo fazer isso 8 vezes, tá? Tenho 8 estágios para criar a função como eu quiser. Como achar que é mais interessante. Uma solução recente foi que a nossa 59N ela tem um limite de ajuste. Olha só que legal. Tem um limite de ajuste. E a... como é que é o nome da construção? A Equatorial pede uma coisa muito mais alta, que a gente até acha que tá errado, tá? Não faz sentido. Mas tá bom. 59N precisa ter outro ajuste. Eu pego a minha função 99, eu transformo, pego a medição de tensão de neutro e transformo ela numa 99, que eu consigo ter uma amplitude de ajuste muito mais alta. É extremamente flexível isso aqui. Extremamente flexível. Ah, é só para o universal? Não, para o avançado também. Tá? Todos, assim, o P5 também. A gente tem tudo isso. Dentro do P5, esse relé que está aqui, depois eu gostaria, se a gente puder, fazer uma representação, por quê? Tudo que eu falei que o P3 faz, o P5 faz. Mas ele faz melhor. Então eu vou só focar nas coisas que faz diferente. Esse é o nosso relé de missão crítica. Esse é o nosso relé que ele está ali na interface da média tensão com a alta tensão. Então a gente consegue usar esse equipamento para várias coisas. E aí eu vou destacar o que a gente tem de diferente. Primeiro, segurança cibernética avançada. Lembra que eu falei de ataque terrorista? Cada vez mais está acontecendo. Nem sempre é terrorismo, às vezes é por diversão que a pessoa faz. Segurança cibernética ela vai muito além de um ataque só pela rede, tá? A gente fala de evento de exposição de segurança cibernética até alguém entrar numa sala onde ela não deveria ter acesso. Por quê? Segurança cibernética, por mais que o nome nos leve para a questão de informação, de tecnologia, é qualquer tipo de acesso indevido. Se alguém chegar, mesmo que a pessoa ela tenha acesso, mas ela consegue dar um comando que o perfil dela não permite, isso é um evento de segurança. Tá? Porque as pessoas só podem fazer aquilo que elas são realmente autorizadas. Esse equipamento, por padrão, ele vem com recurso de segurança avançado. Já vou passando esse outro aqui para vocês irem conhecendo também, eu já vou chegar no assunto dele. Então eu tenho certificações, e foi o primeiro relé do mercado a ter essas certificações, e ele tem inclusive um software, a Schneider disponibiliza um software, que é esse EcoStruxure. Esse EcoStruxure, esse nome é difícil de falar, tá? Em tudo da Schneider começa com EcoStruxure. Cybersecurity Admin Expert, a gente chama de CAI. Isso aqui é um software gratuito que você consegue fazer a gestão de segurança cibernética do equipamento. O que você consegue fazer com isso, né? Você consegue, por exemplo, atualizar um perfil de acesso em massa. Ou seja, todos os seus equipamentos estão em rede. Quero mudar a senha para todo mundo. Escreve lá, pum, mudou a senha para todo mundo. Ele permite nível de acesso ou nível de registro por, a gente chama de RBAC, né? Esse RBAC aqui. Por função. Então a pessoa tem, é o número de registro dela, é o número de cadastro dela na empresa, enfim, ela tem um acesso específico. Você vai saber exatamente quem acessou. Ah, mas tem perfis generalistas? Sim, eu não preciso usar isso aqui. Não quero fazer isso aqui agora, vou deixar para o futuro. Aí tem o generalista, que é o perfil de operador, perfil de engenharia, perfil de instalador, enfim. Mas você consegue chegar nesse nível. É um nível tão interessante que as normas que ele atende conseguem fazer, que você consegue saber se um funcionário, você integrar com alguns sistemas, se um funcionário está no período de férias e ele chega lá e quer tentar acessar com a senha dele, ele não permite. Se o funcionário não deu entrada, porque é um indício de fraude. Se a pessoa está de férias, ela não deveria estar trabalhando. Se o funcionário não bateu o cartão na empresa para entrar, não bateu o cartão, talvez, na subestação para entrar, o perfil dele não vai ser autorizado para mudar aquilo, para acessar e tudo mais. Então é uma coisa que cada vez mais a gente está pensando, cara. Bomba cinza era um nome antigo, né, que tinha, não sei se chama assim, que é justamente você conseguir desligar e quem tem o poder da energia consegue dominar muita coisa. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, eu já vou até abrir aqui a porta para vocês verem. Esse relé, ele tem a comunicação modular. O que é a comunicação modular? A gente consegue trocar a comunicação dele conforme a necessidade. Por que isso é interessante? Eu posso ter um relé padrão, sem nenhuma comunicação. A comunicação dele fica nesses cartõezinhos aqui de baixo, tá? Sem nenhuma comunicação, eu vou lá, ponho o cartão que eu quero quando eu quiser. Ele pode ter 4 portas de rede.
4 portas de rede. Ele pode ter essas 4 portas trabalhando em 2 redundâncias. Eu consigo ter 3 endereços de IP diferentes. É importante comunicação para o relé? É muito importante. Consigo ter 3 endereços de IP diferentes. Consigo comunicar em 3 protocolos diferentes, simultaneamente. É muito importante a comunicação. E o nosso equipamento faz isso muito bem. Tá? Além disso, ele tem um recurso que é super interessante, que é a memória de backup. Esse último cartãozinho aqui dele, ele tem 3 funções. Ele pode trabalhar como memória de backup. Pode trabalhar, não. Ele trabalha como memória de backup. Ele trabalha como módulo de extensão, porque se eu quero colocar cartões de RTD, entrada de miliampere, saída de miliampere, qualquer coisa, eu não preciso mudar o hardware do equipamento. Consigo colocar módulos externos. Então isso aí fica super flexível, o equipamento. Não preciso mudar o hardware dele, não preciso ser um outro modelo para isso. E tem uma função que é opcional, que são duas versões, que é para se conectar com sensores Zigbee. Esse sensor que eu estou passando aí para vocês vão ver que aqui no equipamento da Monter tem uma simulação muito bem feita, que ficou muito legal, super interessante. Depois, se a gente puder mostrar, vai ser bem bacana. Que ele é autoalimentado, ele vai preso na barra, passou corrente, ele energiza e ele informa a temperatura. Informando a temperatura, você consegue ter uma termografia 24/7 por contato. Tá encostado, vocês vão ver que tem uma molinha, esse aí já tá até meio quebradinho, mas tem uma molinha na parte de trás dele, você abraça ele com uma fita magnética e essa molinha fica em contato com o ponto de aquecimento, você monitora isso. Por que é importante? Porque eu consigo detectar problema de conexão. Você lembra quando eu falei do arco? A primeira linha que tinha lá, mau contato, problema de conexão. Isso pode levar para o arco. Lembra que eu falei que a gente ia começar a falar de prevenção de arco? Começa aí. Se está mal encaixado, isso pode gerar um arco. Ah, mas está mal encaixado, mas está com contato, não tem arco ali. Não tem por enquanto. Mas isso gera aquecimento, que gera degradação do elemento isolante, que aquece o ar, que pode chegar num ponto de mudar as propriedades dos materiais que tem ali, enfraquecer e aquilo vai virar um arco. Esse é um primeiro ponto. Esse relé consegue conectar com 18 sensores desse. Então, para cada coluna, eu consigo comunicar com 18 sensores. Tecnologia Zigbee. A gente faz o pareamento e ele conecta ali. Além desses sensores, deixei aqui do lado, vou passar um para cada lado para ser mais rápido. Esse aqui que chama CL110. Esse aqui faz medição ambiente, mas não é só temperatura. Esse faz temperatura e umidade. Tá? Por quê? Porque dentro dele ele tem um algoritmo que quando ele se conecta com 2, ele consegue entender a diferença de temperatura e ele faz um algoritmo de umidade. Lembra que eu falei lá no começo? Umidade dentro de um painel pode gerar arco. Pode falar. Uhum. É que não vai fazer muito sentido, porque assim, tanto faz o que está fora. O que é importante é o que está passando dentro dele. Né? Eu não vou conseguir compor a informação do meu algoritmo pegando uma informação de clima. Porque ele já está medindo. Ele é capaz de pegar essa informação. Então ele vai pegar qual é a temperatura, qual é a umidade. Aí ele tem um algoritmo que ele cruza, que a gente coloca um em contato com a chapa e o outro virado para o ambiente. A variação de temperatura, de acordo com a velocidade que acontece, ela pode gerar condensação. Condensação basicamente é a umidade. Se eu aumento a umidade, eu diminuo o dielétrico. Certo? De maneira geral, se aumenta a umidade, eu diminuo o dielétrico. Tá. Isso aí pode causar, primeiro, ressecamento. Ele tem um algoritmo de envelhecimento, que ele vai falando as condições, em que estado que o seu painel pode estar. Esse algoritmo de envelhecimento, você consegue entender quando vai chegar. Eu visitei um cliente uma vez no Nordeste, eu sei que eu gosto de contar muita história, vou tentar ser bem rápido. Visitei um cliente uma vez no Nordeste, que ele falou que ele tinha um problema numa instalação que às vezes infiltrava água. Cara, não é nem questão ambiental, assim, é porque infiltrava água. O sensor conseguia perceber essa umidade, disparava, e você conseguia tomar uma ação. Aqui na Giga que a Monter montou, né, eles conseguem esquentar o sensor e a gente consegue ver isso aqui disparando real. Ou seja, eu não faço só a medição, não é só a apresentação disso. Isso consegue gerar uma ação de um disparo efetivamente. Tá? Bom, aqui algumas funções que a gente vai trazer. Não vou
falar muito daqui. Também algumas funções de proteção. Aqui a gente tem de feeder de motor e de trafo. Olha o tanto de função que esse cara aqui faz. Faz um monte. E eu tenho a função 99 também, que deve estar em algum lugar aqui, ó. Função 99 também, 8 estágios que a gente consegue utilizar e transformar em qualquer coisa. Tá? Uma flexibilidade muito grande. Aqui, ó, funções de controle, enfim, tem bastante coisa disponível. Isso aqui é um lançamento da Schneider, relé de transmissão, tá? Principalmente focado em transmissão. Ele é um relé virtualizado já. Então toda a plataforma dele, ele já está pronta para você simplesmente tirar dali e colocar dentro de um computador. Tudo que está feito dentro dele já é isso aqui. É o próximo passo que a gente vai ter na indústria, na questão de subestações, obrigado, né? Para isso. É só para vocês conhecerem um pouquinho como que a gente posiciona, tá, os nossos equipamentos. P1, P3, P5, P7. Não sei qual que é o problema da Schneider com o número par, tá? Então, esses são os nossos equipamentos. Aqui a ferramenta que vai configurar todos eles. Por que eu estou falando que essa aqui que vai configurar? Essa daqui, ela está feita para o P7. Todos os outros são configurados com uma outra ferramenta, por enquanto, que chama Easergy Pro. Gratuito, disponível. Isso aqui também vai ser gratuito e disponível, tá? Não tem nada demais. Não, então. Você adivinhou meu próximo slide. Tá? Na baixa tensão, não necessariamente existe alguma limitação. A gente tem casos onde a gente usa o P5 na baixa tensão. É menos comum porque a baixa tensão não tem requisitos de proteção tão altos quanto a média e a alta. Muitos casos a gente usa, por exemplo, P3, porque ele tem o loop de arco já embutido. Então fica interessante. Tem casos que a gente usa o P5. O P1 pode ser utilizado aqui sem nenhum problema. Aqui são os níveis que a gente tem. Esse daqui é feito principalmente para transmissoras, tá? Subtransmissão, enfim, até algumas distribuidoras, mas tá vendo? Eles vão invadindo um pouquinho a camada um do outro. Tá? Justamente, você adivinhou o slide aqui que estava chegando. É que subestação de alta normalmente é subtransmissão, né? Transmissão e subtransmissão a gente trata da seguinte forma. Transmissão acima, a partir de 230, rede básica para cima. Subtransmissão acima de 60, abaixo de 230. Então 138 é uma subtransmissão. Né? Então, assim, qualquer coisa que seja da alta ali, a gente já considera como subtransmissão ou subtransmissão. Mas mesmo assim, o P7 pode ser usado também num painel de média tensão, tá vendo? Então, a gente colocou aqui HV e MV. Eu posso usar ele. É comum? Não, porque são recursos mais avançados